Bom dia a todos. Obrigado, irmã Orley, pela belíssima mensagem. Já é uma pregação essa música, né? Coisa maravilhosa. Amigos, hoje nós vamos estar tratando num texto que está em Daniel, capítulo 1 de Daniel. E esse texto é um texto muito bonito e muito interessante, porque nós estaremos trabalhando sobre a conduta cristã dentro do livro de Daniel. E a gente vai utilizar uma metodologia para entender a Bíblia hoje. Tá? Como é que vai ser essa metodologia? Nós vamos verificar o contexto que está inserido o texto de Daniel, e o objetivo aqui é que a gente se coloque no lugar dos personagens bíblicos. Então, nós iremos nos colocar no lugar de Daniel, iremos nos colocar no lugar do copeiro, e vamos ver todo esse contexto daquela época, tentando entrar dentro entrar no contexto. E depois nós vamos trazer esse contexto para os nossos dias de hoje. Então, são dois momentos aqui da interpretação bíblica. O primeiro momento vai ser o momento em que nós estaremos entrando no texto bíblico, entendendo o contexto dentro do texto bíblico. E depois nós vamos aplicar as lições maravilhosas de Daniel dentro da nossa vida hoje, prática, em 2020. Tá? E esse texto é bem interessante porque é um texto de 2.600 anos. A história de Daniel 1 trata de 605 a.C. Será que um texto de 605 a.C. é relevante para nós hoje? Esse é o interessante da Bíblia, porque a Bíblia ela nos fala de algo que foi para aquela época e que é para a nossa época hoje. Tá? Então, antes de começar, vamos fazer uma breve oração? Oremos, então. Grandioso Pai, nesse momento, Senhor, estaremos abrindo a Tua palavra. O texto é o texto de Daniel, um texto escrito há mais de 2000 anos, Senhor. E te pedimos que o Teu Santo Espírito, através do Teu poder, abra nossa mente, abra o nosso coração para receber essa mensagem. E que essa mensagem seja de valia, Senhor, para nós hoje, para colocarmos em prática. Em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar então a leitura. Vou pedir para o Humberto colocar o slide lá na tela, por favor. Então, o nosso tema está aí na tela, é conduta cristã e Babilônia. E como eu falei para vocês, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o contexto histórico. Então, vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor à Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, o contexto é bem claro aqui. O reinado era de quem? Nabucodonosor. E era o rei da Babilônia. A Babilônia era o maior império daquela época. E vamos nos colocar agora no lugar de Daniel. Daniel sai da sua terra, sai da sua cultura, sai do povo que ele tinha vivido a vida toda, seus pais, seus irmãos, seus amigos, e vai para um lugar diferente, Babilônia. Cultura diferente, deuses diferentes, pessoas que não eram pagãs, não acreditavam no Deus de Israel, e esse era o contexto. Imaginem só como Daniel deveria estar. Feliz, provavelmente não. Ninguém gosta de sair da sua casa, ainda mais para ser escravo na terra de outra pessoa. Também acredito que ele deveria ter medo, né? Eu teria medo no lugar dele. Você sair para oficiar no palácio de um dos reis, né, mais cruéis, que era Nabucodonosor, também não era fácil. Então, Daniel, nada era favorável para Daniel. A cultura, tudo era diferente. E, amigos, se a gente trouxer hoje para a gente também, quando a gente vai para um lugar que não é cristão, o que acontece nesse lugar? Uma coisa bem clara, problema. Então, Daniel ele enfrenta o seu primeiro problema. Depois de sair da sua terra, quantos dias ele deve ter caminhado
e ele se depara logo com o primeiro problema, e está no versículo 5 agora. Vamos ler. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. A palavra-chave é determinou. Nabucodonosor pediu para Daniel? Não. Nabucodonosor falou assim, fique à vontade, você pode comer o que você quiser? Também não. Daniel, houve uma determinação bem clara. Você tem que comer das finas iguarias, da comida e do vinho do rei da Babilônia. E se vocês lerem a Bíblia mais para frente, aquelas pessoas que, em Daniel mesmo, aquelas pessoas que não obedeciam Nabucodonosor, qual era o destino delas? A morte. As pessoas morriam. Não tinha meio termo, ou você obedecia o rei da época, ou você morria. E aí, diante de um problema, né? Todos nós temos problemas. Hoje, se a gente traçar os nossos problemas hoje, nós temos vários. Quando a gente, por exemplo, entra na faculdade e começa a estudar lá na faculdade, você é cristão, você vai ter problema com sábado, você vai ter problema porque teus amigos vão fazer chacota de ti, você vai ter problema porque o professor talvez não concorde, porque muitos professores são ateus e vão achar que você, por ser cristão, você vai estar, você está indo contra a ciência. Também você pode ter algum problema na sua casa também, né? Eu fico pensando, às vezes, tem irmãs nossas aqui, que o marido não é cristão e fazem o papel de Nabucodonosor na hora do dízimo, né? Que não deixam a irmã devolver o seu dízimo, a sua oferta. Isso são problemas. São problemas que a gente encontra nesse mundo de hoje, na Babilônia. Temos também problemas no trabalho, né? Quantas pessoas se enfrentam grandes problemas porque nas suas empresas se trabalha aos sábados e você não quer trabalhar aos sábados e não trabalha, mas você todo o tempo está sendo negligenciado, estão brigando contigo. Então, isso é difícil. Quando nós estamos em Babilônia, que é esse mundo, fora do nosso ambiente, que é aqui na igreja, as coisas são difíceis e tem o quê? Problemas. Mas aí vamos para a solução de Daniel, e aí vem o nosso primeiro princípio. Vamos ler agora o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 de Daniel. Isso daí é nosso primeiro princípio, a primeira conduta cristã. Lembrem, o contexto de Daniel era um contexto de crise muito grande. Ele estava sofrendo perigo de vida, tá? E olha o que ele fez. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha só o que acontece com Daniel. Ele decidiu o quê? Firmemente. Quando a gente decide alguma coisa, a gente pode até decidir mais ou menos, mas Daniel não decidiu mais ou menos. Ele decidiu o quê? Firmemente. E decidir firmemente quer dizer que eu vou decidir independente do quê? Das circunstâncias. Daniel estava em perigo de morte ali, ele poderia morrer. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar. Quantos de nós, às vezes, não estamos em uma situação tão difícil e a gente não decide assim, firmemente, que nem Daniel, né? Às vezes a gente não decide firmemente coisas básicas, como devolver o dízimo, oferecer uma oferta, guardar o sábado, né? Ser fiel à sua esposa ou ao seu marido. Enfim, mas Daniel decidiu ser firmemente aqui, ser fiel a Deus. E quando a gente decide, a gente tem que decidir ter ação. E Daniel foi assim, ele teve ação. Olha a continuação aqui. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe pedissem que não se contaminasse. Olha que interessante. Daniel, ele teve uma decisão e essa decisão não foi ficar parado. Porque muitas vezes a gente decide as coisas, mas a gente não toma a ação necessária. Mas Daniel não fez isso. Daniel foi lá e fez ação. E ele foi falar com o chefe dos eunucos. E aí eu pergunto para vocês, se coloquem no lugar desse chefe dos eunucos. Daniel tinha acabado de chegar. Provavelmente aquele chefe dos eunucos não teve um tempo de ter uma relação com Daniel. Então, ele conhecia muito melhor do que Daniel o rei que ele tinha. Vocês acham que ele teve medo ou não teve medo de ajudar Daniel? Teve medo, né? Eu teria. Né? Imagina uma pessoa que chega agora e vai fazer uma coisa que é contra o que o rei pediu, né? Gostaria de compartilhar com vocês uma história, a história do Azevedo.
O Azevedo ele se batizou uns 3 anos atrás aqui na igreja. E o Azevedo, ele sempre foi um profissional muito dedicado em tudo que ele fazia. E ele trabalhava numa empresa de distribuição de gás. E é uma empresa muito grande, uma multinacional de gás aqui, que tinha a sua sede do escritório aqui em Belém. Só que ele trabalhando lá, sempre muito dedicado, sempre de confiança. Vocês vão entender isso relacionado com o Daniel daqui a pouquinho. E aí ele descobriu que estavam transferindo a sede administrativa da empresa para Fortaleza, o Ceará. E o que estava acontecendo? Semana a semana, um dos colegas do Azevedo estava sendo demitido. Então, semana a semana, um dos colegas dele. Até que chegou um dia, chamaram ele no RH, e ele foi demitido. E aí, imaginem só, o Azevedo demitido, isso aproximadamente há 5 meses atrás, 6 meses atrás, ele foi demitido, ele estava reformando a casa dele, tem uma filha de 4 anos para criar, e por opção deles, a esposa dele deixou de trabalhar para cuidar da filha, para dar uma educação melhor, uma educação cristã com a filha, tirar da babá e cuidar do desenvolvimento da filha dele. Então, Azevedo estava desempregado. E como ele é muito competente, logo surgiram oportunidades, e uma delas foi uma entrevista que ele teve que fazer. Só que a empresa era uma outra empresa também desse ramo de gás, com o mesmo serviço parecido do que ele fazia, só que tinha um porém, a empresa trabalhava quando? Nos sábados. E o Azevedo tinha essa noção que a empresa trabalhava nos sábados, e ele foi para a entrevista. Chegando lá na entrevista, o que o Azevedo fez? O Azevedo ele fez toda aquela entrevista, só que teve um determinado momento em que o que eles fizeram? O entrevistador, né, que era o gerente da empresa, ele falou, olha, o nosso horário de trabalho é de segunda a sexta e também trabalhamos no sábado. E o Azevedo ele fez o que estava escrito ali. Ele decidiu firmemente não se contaminar. E sabe o que ele fez? Ele falou, olha, eu trabalho todos os dias, posso ficar até mais tarde, de segunda a sexta, posso trabalhar até às 6, às 7 horas da noite, mas o sábado eu não trabalho. Pessoal, o momento era de crise, ele estava desempregado, filha para criar, esposa, não era fácil, não era uma decisão fácil. Diríamos assim como Daniel estava longe da sua terra, ninguém ia saber, ele não poderia não dizer nada na igreja, ninguém ia saber disso. Ele poderia ter guardado isso para ele, mas ele decidiu, quando ele se batizou nesse tanque aqui de cima, a não se contaminar, a seguir os mandamentos de Deus. E aí, quando ele falou isso para o entrevistador, sabe aquele silêncio que fica? Sabe aquele silêncio de... São 1 segundo, 2 segundos, mas parece que é uma eternidade. E aí acabou a entrevista, e o Azevedo foi para casa. Passaram-se os dias, né? E vamos voltar aqui para Daniel, o capítulo 8, o primeiro capítulo ainda, agora o versículo 9, tá? Ora, Deus, estou lendo o capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros, jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe dos eunucos, havia encarregado de cuidar de Daniel, Anaria e Azarias. Tá? Se vocês prestarem atenção no versículo 9 aqui, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Amigos, quando a gente decide seguir a Deus fielmente, Deus, ele abre as portas para a gente. E foi assim que aconteceu com Azevedo. Depois de algumas semanas, e ele já tinha até desistido, já estava procurando outras coisas, ligaram da empresa e falaram com ele, olha, nós queremos que você trabalhe conosco. Amém por isso, né? E sabe o que eles fizeram? Ofereceram um salário mais alto para o Azevedo do que eles tinham oferecido inicialmente. Porque
perceberam que, como ele era fiel nas coisas de Deus, ele ia continuar sendo fiel na empresa que ele ia trabalhar. Ele ia se dedicar mais. Então, eles concederam. Mas, assim, o Azevedo vem falando que ele ainda tem dificuldades na empresa, tem outros gerentes, outras pessoas que não aceitam ele não trabalhar dia de sábado, mas ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando na empresa e os problemas vão continuar. Assim como Daniel, mais para frente, vai ter outros problemas, mas Deus sempre vai ter misericórdia do seu povo que é fiel. Tá? Então, essa é a nossa primeira lição. A primeira lição, então, é o quê? Decidir firmemente não se contaminar. E é uma decisão forte, tá, pessoal? Pode levar até a morte, tá? Pode levar até a morte. A dificuldade na família, talvez um relacionamento com um amigo, um relacionamento com o esposo, um relacionamento com o pai, um relacionamento com a mãe, pode se deteriorar por conta de uma decisão firme como essa que Daniel teve. Mas lembrem-se, Deus sempre vai ser misericordioso e estará conosco em todas essas decisões. Esse é o nosso primeiro princípio de conduta cristã em Babilônia. Tá? O nosso segundo princípio está continuando aqui. Versículo 12, tá? Olha o que aconteceu. Vocês perceberam que o chefe dos eunucos ficou com medo, porque Daniel ele estava pedindo uma coisa que o rei mandou ele não fazer. E olha o que Daniel, olha a segunda atitude de Daniel. Primeiro ele decidiu, depois olha o que ele falou. Versículo 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires e age com os teus servos. Olha só, olha a estratégia de Daniel, experimenta. Olha para a gente, preste atenção, depois de 10 dias, como é que nós vamos ficar. E sabes, amigos, em Babilônia é assim, e no mundo de hoje também é assim. As pessoas elas querem nos experimentar. A todo momento você está sendo experimentado, a todo momento você, quanto cristão, está sendo observado. As pessoas elas querem ver coisas diferentes em nós. A lição da Escola Sabatina, ela fala muito isso, né? Nós temos que ser testemunhos vivos, né? E a aparência é importante, em todos os aspectos. As pessoas elas estão nos observando, então elas olham o que nós vestimos, elas olham a forma que nós falamos, elas olham a forma que nós nos comportamos. Então, tudo isso é observado pelas pessoas. A aparência, ela é muito importante. Eu vou contar uma história para vocês aqui relacionada à aparência dentro do princípio de saúde. É uma história até um pouco curiosa e engraçada. Alguns anos atrás, o Ministério da Mulher promoveu a vinda de um chefe de cozinha aqui para a igreja, para ensinar a nós a culinária vegetariana. O nome dele, eu acho que alguns devem lembrar, é o Ricardo Fioravanti. Não sei se vocês se lembram dele. É um chefe de cozinha bem famoso, que vai ensinar para a gente, que ensina para a gente sobre cozinha vegetariana. E se vocês lembram da fisionomia do Ricardo, ele era um homem meio grandalhão, grande, né? Forte e tudo. E aí eu estava na organização junto lá com a equipe, e no final dessa apresentação dele, mostrando como é que se faz as comidas, veio um irmão nosso aqui da igreja. Eu não vou falar o nome do irmão, porque eu não conversei com ele antes, mas veio um irmão, e também o irmão é meio corpulento. E aí ele vai falar com o Ricardo Fioravanti, e ele fala assim: Ricardo, você é vegetariano mesmo? Aí o Ricardo falou, olhou, sou, mas você não come nada de carne, nada? Não. Aí ele falou assim, uma coisa que chamou muito a minha atenção, ele falou assim: olha, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho até vontade de ser vegetariano, mas todas as pessoas que eu vejo que são vegetarianas são muito magrinhas, muito magrinhas, e aí eu não sou vegetariano. Um irmão da igreja, tá? Eu não sou vegetariano porque eu vejo que todos os vegetarianos que vêm aqui dar curso e só comem são muito magrinhos. E aí eu não sou por causa disso. Aí eu parei para pensar, né? Pessoal, até o nosso porte físico prega sobre o princípio de saúde para o bem ou para o mal. Né? As pessoas, elas quando querem ter uma saúde, elas querem ter saúde em todos os aspectos.
E aquele irmão nosso não queria ser vegetariano porque ele achava que ser vegetariano era ser muito magrinho. Olha que interessante, como que a aparência ela é muito importante, até no princípio de saúde. Será que nós não estamos pregando os princípios de saúde de uma forma, não pregaríamos de uma forma melhor se a nossa aparência fosse mais voltada para uma pessoa que tem, diríamos assim, acho que aquele biofísico de uma pessoa saudável, que talvez seja mais forte, mais com um certo corpo. Então, a questão da aparência ela é importante. As pessoas estão observando nossos princípios de saúde, tanto dentro como fora da igreja, se a gente é gordo, se a gente é magro, se a gente, enfim, tudo. Entenderam aí como que a aparência é importante? Então, Daniel, vamos agora continuar nossa leitura, o 13 agora. Olha o que Daniel falou aqui, ó. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comeram. A gente já leu isso, vamos para o 14. Ele atendeu e os experimentou. Olha o que o eunuco fez. Os 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então Daniel e seus amigos, eles não estavam mais magrinhos do que os outros, não. Eles estavam mais fortes. Eles estavam mais espertos, com uma aparência melhor, com um físico melhor. Então, mostrando aqui que é possível sim nós sermos vegetarianos, termos uma boa aparência, e isso as pessoas vão notar. Assim como lá na antiga Babilônia era assim, hoje também é assim. As pessoas querem ver princípios de saúde juntos com a aparência. Tá bom? Olha assim, com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Daniel conseguiu. Conseguiu com 2 atitudes. Qual a primeira atitude? Decidiu. Segunda atitude, deixou que fosse experimentado, mostrou os resultados. E amigos, Deus nos oferece, e Jesus fala isso, que Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que nós sejamos diferenciados no mundo. Não para ser melhor do que os outros, porque todos nós sabemos que somos pecadores. Somos trapo de imundície, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas é porque quando Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso interior. E quando Ele transforma o nosso interior, Ele quer que esse interior ele saia, que ele resplandeça, né? Quando Ele fala assim, olha, uma luz ela não pode ser escondida. É isso que Deus está falando para a gente. Nós somos luzes nesse mundo, então nós não podemos nos esconder, até porque uma luz não consegue se esconder. Então, quando você começar a se transformar, quando eu começar a me transformar, em todos os aspectos, tá? Quando nós decidirmos sermos diferentes, quando nós aplicarmos os conceitos bíblicos, né, de saúde, né, de conduta cristã, de todos os aspectos, guardarmos os mandamentos que Deus nos dá. Se nós fizermos tudo isso, pessoal, as pessoas vão ver as mudanças interiores que vão exalar, né, como um perfume suave, e todos vão se contaminar com essa nova vida, com essa transformação que nós temos. Tá? Então, esse é o nosso segundo princípio, o princípio da experimentação e da aparência. Agora vamos para o nosso terceiro princípio. Vamos continuar. Ora, estes 4 homens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Isarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Olha que interessante, amigos. Depois desse período, Daniel e seus amigos, eles eram mais inteligentes. E aí a gente tenta reparar isso. Inteligência. Amigos, em Babilônia, era importante ser inteligente. Ser sábio, ter conhecimento. E hoje, será que é importante? Como é que as pessoas estão vendo o povo de Deus? Nós que estamos aqui na igreja, você que está aí na internet, o que as pessoas estão te vendo? Elas te acham uma pessoa inteligente?
Porque o que acontece, amigos? Quando se fala de cristão, sobretudo no mundo acadêmico, as pessoas acham que ser cristão é não ter inteligência. Ser cristão é não ter conhecimento científico. Então, no mundo de hoje, se você está numa faculdade, se você está fazendo mestrado, doutorado ou qualquer outra coisa, ser cristão é motivo de chacota, porque as pessoas acham que nós não temos o conhecimento, não temos inteligência. Nós apenas somos Maria Vaz com as outras, é uma expressão que falam. Amigos, mas aqui, quando nós estudamos, quando nós nos dedicamos, quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós buscamos a Cristo, Cristo nos dá essa inteligência. Mas Ele não dá caindo do céu, tá, amigos? Estudar, ser inteligente, estudar, ter conhecimento, exige muito esforço. Deus, Ele deu a Daniel, mas esses homens aqui, eles já vieram letrados de Israel, eles já estudavam, se vocês virem no início, e eles continuavam estudando, continuavam se dedicando. E Deus, claro, Ele abençoa através da inteligência, mas exige o esforço. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente lê algumas coisas e a gente acha que, e vê filmes, e vê assim, um monte de coisa que diz assim como se a pessoa ela tivesse um dom inato e que fosse, do nada, ela se tornasse super inteligente. Mas não. Para ser um bom profissional, para você ser um bom estudante, qualquer coisa você tem que se dedicar. Para você ser um bom músico, como o Arley cantou aqui agora, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa ter dedicação. E esses homens tinham dedicação, eles eram diferenciados porque eles se dedicavam também. Mas Deus também concedeu inteligência para eles. Tá? Gostaria de compartilhar uma história muito bonita que aconteceu aqui na igreja. Esse ano, acho que no final do ano passado, início desse ano, se formou uma turma de medicina do CESUPA. E essa turma de medicina, ela tinha um dos alunos, era um membro da nossa igreja. Eu pedi autorização para falar o nome dele, então vou falar. É o Jonatas. E o Jonatas, ele estudou nessa turma de medicina. E por que é tão interessante a história do Jonatas? Em 2015, voltando um pouquinho da história, em 2015, eu fui convidado, junto com a minha esposa, a gente trabalhava no encontro de casais, a gente foi convidado para implantar o encontro de casais lá em Macapá. E no sábado, a gente se reuniu com os irmãos que iriam trabalhar na organização do evento, e depois do culto, é muito interessante isso, eles saíam todos e iam almoçar, como a igreja era bem menor do que a nossa, eles iam almoçar na casa de um dos membros, e a casa que a gente foi almoçar foi a casa da mãe do Jonatas. Eu não conhecia o Jonas, não conhecia nada. E a gente começou a conversar, comecei a conversar com a mãe do Jonatas. E ela falava do esforço que ela tinha de mandar o menino para cá para estudar no CESUPA. Como que o Jonatas, a família dele é de Macapá, mora em Macapá, e ele estudava aqui sozinho, medicina aqui. Então, ele morava com algumas pessoas, e a mãe dele tinha todo um esforço. Depois que eu conversei com ela, e vi o esforço daquela mãe, eu vim saber quem era o Jonatas, né? E comecei a observar, ele é um desbravador nosso, e ele foi, né? E fui observando. E nesse final de ano, início do ano, vem a turma de medicina, né? E aí, voltando um pouquinho à história, chega lá na nossa classe 7, onde é que nós temos estudantes bíblicos, chega um outro rapaz. Esse rapaz se chama Antônio. O Antônio chega lá na classe para estudar a Bíblia. E depois, conversando com o Antônio, eu descobri como que o Antônio chegou na classe. Através do testemunho do Jonatas na faculdade. Olha que interessante. O testemunho do Jonatas na faculdade fez com que o Antônio despertasse o interesse dele de vir aqui na igreja. Então, um jovem que saiu da sua casa, de um lugar Macapá, veio morar sozinho aqui em Belém, estava longe dos seus pais, mas continuou fiel a Deus. E com seu testemunho trouxe o Antônio. Tempos depois, o Antônio se batizou. E o Antônio hoje é professor da classe 7, junto comigo, com o seu João Barros e com outros, e com o Azevedo. E olha que interessante, o testemunho do Jonatas. Mas o que é mais interessante é que no final, no momento em que estava tendo a formatura, eu conversando com o pastor Fanuel, ele até me falou assim, a alegria que ele teve. Quem foi o primeiro colocado de média de notas da turma de medicina do CESUPA?
foi o Jonatas, o primeiro colocado. A pessoa que teve mais maiores notas da faculdade. Ele poderia ter todas as desculpas do mundo. Ele estava fora da cidade dele, ele não tinha os pais dele para estarem com ele, ele tinha que estudar sozinho, se dedicar sozinho. Ele continuava aqui na igreja, um membro ativo, sendo desbravador, e o Jonatas foi o primeiro colocado, o aluno que teve maiores notas. Vocês acham que isso dá um testemunho? Com certeza. E sabe quem é o segundo aluno? O Antônio. O Antônio foi o segundo aluno da classe. Eles foram os dois mais inteligentes daquela classe. Amigos, o testemunho deles é o testemunho que pode ser de qualquer um de nós. No nosso trabalho, nós precisamos ser os melhores, né? Se eu sou empresário, tenho que ser o melhor empresário. Se eu sou enfermeiro, ser o melhor enfermeiro, né? Em que eu trabalhar? Se eu sou, como no meu caso, trabalho com informática, tenho que ser o melhor na minha área. E cada um de nós, dentista, o melhor dentista, advogado, o melhor advogado, né? Temos que ser os melhores, porque as pessoas, como eu falei para vocês, as pessoas estão nos observando. A aparência é importante. As pessoas estão a todo momento nos julgando. O Jonatas e o Antônio fizeram isso. Eles não precisavam ter sido os melhores. O curso de medicina já é difícil por demais. Eles têm que estudar em horário integral, de manhã, de tarde e de noite. Eles não precisavam ser os melhores. Mas eles decidiram que quando eles seguiam a Deus, quando eles decidiram que eles precisavam fazer a diferença, eles precisavam fazer a diferença em todos os aspectos da vida dele. Então, né, nós temos que ser os melhores não só aqui na igreja, sermos cristãos só aqui na igreja. Nós temos que ser os melhores em todos os lugares onde nós estivermos. Entenderam aí, pessoal, como que é importante isso? Quanto que o testemunho do Jonatas trouxe o Antônio, que o Antônio trouxe a esposa dele, e o Antônio com a esposa viraram líderes de pequeno grupo, já trouxeram a irmã, já trouxeram outros membros da família, e hoje ele já tem 2 pequenos grupos. A ação do Jonatas fez isso. Testemunho, dedicação, ser diferente nesse mundo. E olha o que continua o texto aqui. 20 agora. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Eles eram 10 vezes mais inteligentes. 10. Não era uma, não era 2, eram 10 vezes. Amigos, vamos recapitular um pouquinho então aqui. Nosso primeiro conceito que a gente trabalhou, qual foi? Decidir firmemente não se contaminar. Primeiro passo que nós temos que ter. E esses passos aqui, amigos, é em momentos de crise, tá? Daniel estava em crise, nós estamos em crise hoje. O mundo que nós vivemos, que é um mundo de pecado, hoje, está cada vez pior. Então, as dificuldades são cada vez maiores, os problemas são cada vez maiores. Então, se a gente não decidir firmemente, se a gente não decidir não se contaminar, não tem jeito. Hoje a gente utiliza máscaras, né, para não se contaminar do Covid. Aqui eu estou vendo todos os membros aqui com máscaras. Tirando eu aqui na igreja, todos estão com máscara. Bem, hoje nós também precisamos usar máscaras espirituais, tá? Só que não são... essa máscara aqui facial, ela protege o quê? O nariz e a boca. Mas a gente precisa usar outros protetores, que é o filtro dos olhos, tá? Então, a gente tem que... Tudo que a gente for ver, para não se contaminar, nós precisamos botar um filtro, uma máscara, para que não venha qualquer tipo de coisa aos nossos olhos. Qualquer tipo de novela, qualquer tipo de série, qualquer tipo de filme, né? Essas coisas precisam ser filtradas. Então, nós precisamos decidir também firmemente a usar a máscara dos olhos, assim como também para os ouvidos, para nos proteger do quê? Das músicas, das mentiras, das fofocas. Tudo isso também nós precisamos decidir firmemente não se contaminar com nada, né? E se por acaso a gente sujar nossas mãos, né? Nós temos o álcool, né? Para limpar. Nós temos Jesus, que é a água da vida, que nos limpa, que nos lava.
Então, se nós pecarmos, se nós nos contaminarmos, né, não com o Covid, mas com o pecado, a gente pode se lavar. E é o maior desintoxicante, né, o produto mais fantástico do mundo, que consegue limpar, né, como diz lá Isaías, capítulo 1, né, que limpa aquelas vestes todas cheias, escarlata, né, vermelhas de sangue, com uma vestes branquinhas, alvas como a neve. Esse é o melhor alvejante, né? A melhor água sanitária do mundo. É Cristo Jesus que nos lava. Bem, não vamos nos contaminar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter uma aparência que reflete esse sacrifício que Cristo fez por nós. O Arley cantou uma música belíssima aqui, falando sobre o sacrifício que Cristo fez. Cristo morreu por mim e por você. Nós estamos no final dos tempos da história, no final do fim do mundo. Se a gente não se lavar com as vestes, né, lavar nossas vestes com o sangue de Cristo, não pedimos perdão por nossos pecados, e não vivermos, refletirmos com a nossa aparência aquilo que Cristo fez por nós, infelizmente no grande dia nós não vamos estar preparados. E Cristo, Ele quer que nós estejamos preparados. Cristo, Ele morreu por nós. Todos nós somos pecadores, mas todos nós podemos, e Cristo quer que sejamos justificados pela sua graça. Então, não reflita isso. Reflita o amor de Cristo. Terceiro ponto. Conhecimento e inteligência. Seja diferente do mundo. Não deixe que o mundo fale que você não é inteligente. Não deixe que o mundo fale que você não tem conhecimento. Porque Deus, Ele fala lá em Provérbios, que se nós pedirmos, né, conhecimento e inteligência, Ele nos dá. Mas lembrem-se, conhecimento e inteligência não vem só pedindo a Deus, exige esforço e dedicação. Para você ser o melhor, você precisa ser, e não o melhor de todos, mas o melhor que você pode ser. Cristo, Ele te preparou para alguma coisa, que você pode ser muito bom, mas você vai precisar de esforço, vai precisar de dedicação e também de joelho no chão, para pedir a Deus que lhe dê força, lhe dê sabedoria, lhe dê ânimo para continuar batalhando a cada dia, cada dia, cada dia. Mas nós podemos ser diferentes em todos os aspectos, físico, mental e espiritualmente. E é para isso que Deus nos chama, é para sermos diferentes. Às vezes a gente vê como que Deus, Ele é misericordioso conosco. Não estava no plano, mas eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo agora. A Cíntia, minha esposa, ela é estudante de doutorado da UFPA. E ela recebia uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos, ela acabou no mês passado. E aí 30% de 20% a 30% do nosso orçamento, ele se reduziu. Só que as contas com um bebê pequeno, eu tenho um bebê de 10 meses, não diminuíram. E aí, nesse mês agora, pagando todas as contas, ficou um débito lá. E o débito era um débito de R$800. E além do débito de R$800, parece que as coisas não acabam à toa, não acontecem à toa. Esse mês também vencia o IPVA do carro. R$1.100 a mais. Então, fazem as contas. Eram R$2.000 que estava vermelho na minha conta. Mas sabe, amigos, Deus é maravilhoso. A gente tinha um processo, parece coincidência, mas não existe coincidência nesse mundo. Existia um processo de 2014, que a gente estava lá na nossa empresa, de um valor que a empresa não tinha pago para a gente. E sabe quanto é que era o valor que estava lá para receber? R$2.600. Ou seja, deu para eu pagar as duas contas e devolver o dízimo e a oferta. Entenderam isso? Mas sabe, amigos, eu confesso para vocês que quando eu vi minha conta no vermelho, a princípio eu pensei assim, poxa, eu vou diminuir minha oferta.
Mas depois, conversando com a minha esposa, a gente decidiu firmemente, a gente pode reduzir tudo na nossa vida, mas a gente não vai diminuir a nossa oferta. E pela graça de Deus aconteceu isso. Quando a gente decide firmemente, amigos, Deus ele abre as portas. Quando a gente decide firmemente, da onde a gente não sabe que vai sair os recursos, saem os recursos. O emprego vem, aquele marido que não deixava devolver o dízimo, por algum motivo, ele começa a deixar. Na verdade, Deus está mais esperando a nossa ação, a nossa decisão, do que esperando realmente. Talvez o problema, que para nós é enorme, para Deus se torna o quê? Pequenininho. Às vezes a gente fica meio desesperado, né? Porque nós somos humanos. E a gente acha assim que não vai dar certo, que esse evangelho não tem esse poder todo, né? Mas ele tem. O poder é muito grande. Não importa, amigos, o tão difícil que é o problema, o nosso Deus é maior do que todos os problemas. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Senhor, o Senhor nos deu agora o entendimento da Tua palavra, Senhor. Te pedimos humildemente, Senhor, como pecadores que somos, que o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, Pai. E que nós possamos decidir firmemente, Senhor, não nos contaminarmos com esse mundo, Pai. Que possamos exalar, Senhor, o Teu perfume suave, que possamos ser luzes no mundo em trevas, Senhor, demonstrando a nossa aparência gloriosa, mas não por nossos méritos, mas pelos Teus méritos, Senhor. Nos dê também a sabedoria e a inteligência, Pai, para que possamos refletir ao mundo, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. E, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, no Teu grande dia, no dia que Jesus voltar a essa terra, estarmos preparados, Senhor, para recebermos, e que todos nós, Senhor, estejamos firmes, perseverantes na Tua palavra, Pai. Te pedimos isso não por méritos nossos, Senhor, mas em nome de Jesus. Amém.